Fala aí, construtor, construtora, aqui é o Hamilton, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Dia de Obra. No vídeo de hoje iremos ensinar como calcular o concreto que você vai utilizar na sua broca ou na sua estaca, também conhecido, volume tanto para o usinado quanto para o cálculo de quantas bitorneiras a gente vai utilizar. Então bora pro vídeo. Recentemente a gente gravou um vídeo de como organizar as ferragens das estacas para ficar mais fácil no momento da concretagem, a gente pegar a ferragem certa para o buraco certo. Nesse vídeo a gente vai ensinar agora a calcular o volume de concreto. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte a gente vai calcular o volume de concreto a ser utilizado nas estacas. Na segunda parte do vídeo a gente vai ver como que faz esse pedido ali para a concreteira. E a terceira parte, caso você vá fazer na bitorneira, como que vai ser o planejamento de compras. Agora me conta uma coisa, na sua obra você utilizou ou vai utilizar concreto usinado ou concreto batido na bitorneira? Me conta aqui embaixo pra gente saber. Primeiro de tudo, a gente precisa definir duas coisas aqui antes do cálculo. O que é o metro cúbico e a medida padrão que a gente vai utilizar. Agora, vem comigo aqui. Mas antes disso, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. A gente estava olhando, 80% das pessoas que estão acompanhando os vídeos ainda não se inscreveram. E deixa seu like aí para estar ajudando a gente. A gente tem que entender o que é um metro cúbico. Um metro cúbico equivale a 1000 litros. O metro cúbico é uma medida padrão aqui na obra. Porque quando você for pedir o concreto, a gente vai pedir lá X metros cúbicos. Se for pedir em aterro, a gente vai calcular quanto de aterro que vai. Vão 3 caminhões de 13 metros cúbicos. Vamos pedir a pedra. Para utilizar na concretagem, a gente vai precisar de 7 metros cúbicos de pedra. Então, a medida padrão é o metro cúbico. E a unidade padrão que a gente vai utilizar, tudo a gente vai calcular em metros. Para já sair na metragem cúbica, para não precisar ficar convertendo e voltando. Isso é bem simples. Beleza, agora que a gente já entendeu a medida padrão, a gente precisa saber quantos metros de estaca a gente tem. Como assim quantos metros? A profundidade, a soma de todas as profundidades das estacas que a gente vai ter. A gente tem um projeto que nos mostra quais são as quantidades de metros de cada estaca. Por exemplo, aqui pede 2 estacas cada uma com 6 metros, nessa pede uma estaca com 6 metros, no outro já pede também uma estaca com 6 metros. Mas uma dica muito importante, pega uma trena e vai lá, buraco por buraco, conferindo as medidas e anotando. Porque o que acontece? Por exemplo, está marcado ali 6 metros. Às vezes na perfuração, o trator pode pegar e perfurar 6,5 metros ou 5,90. Ele sempre perfura um pouquinho a mais, porque tem a referência ali de qual que é a metragem que precisa, mas às vezes acaba afundando um pouco a mais, para não ter erro na hora do cálculo. A gente pegou toda a metragem que precisa. Vamos supor que a gente tem 100 metros cúbicos. Vamos pôr papel. 100 metros cúbicos não, 100 metros de estaca. Beleza. Então vamos lá. A gente sabe que a soma das profundidades que a gente tem ali das estacas, no total, na nossa conta, são 100 metros. Beleza. Agora o que a gente precisa saber? Precisamos saber qual que é a medida da perfuração. O tamanho do buraco que vai ser feito. Pode ser com 30, pode ser com 40. A gente vai precisar ver qual que foi a medida que foi perfurada. Depois disso, dessa medida, a gente vai pegar, vamos supor que foi perfurada essa broca, essa estaca, com 30 centímetros. Então, a gente utiliza sempre no metro, 0,30. E aí, o que a gente vai pegar? Vai pegar esse valor e colocar aqui, só que na metade do valor dele. Em vez de colocar o 0,30, a gente coloca 0,15. E aí, se for 0,20, a gente coloca 0,10, que é o raio. Aqui a gente tem o diâmetro, a gente precisa da metade desse valor, que é o raio, para utilizar no cálculo. Agora que a gente já tem quanto de profundidade da soma das estacas, qual é o raio, agora a gente vai pegar e colocar tudo na fórmula. Vamos colocar a fórmula aqui, mas não se assusta, é bem simples. Volume, que a gente precisa saber, é igual a π. Como assim π? Fica tranquilo, só vamos colocar a fórmula, vocês já vão entender. π r ao quadrado vezes a profundidade que a gente tem das estacas. Beleza.
Aqui você sempre vai repetir 3,14, que é esse número aqui. E aí o raio que a gente precisa calcular, precisa utilizar aqui na conta. A gente já pegou, que é metade da espessura dessa broca. E a gente vai colocar aqui 0,15 vezes 0,15 vezes a profundidade que a gente tem, que são 100 metros. Ou seja, o que você precisa guardar? Você vai multiplicar o 3,14, duas vezes você vai multiplicar a metade da espessura da broca e quanto de profundidade que tem. Nisso, a gente vai ter um volume. Vamos fazer esse cálculo aqui. 3,14 vezes 0,15 vezes 0,15 vezes 100. 7,065. A gente tem, esse vai ser o volume de concreto das nossas estacas, em metros cúbicos. Agora que a gente já descobriu que o volume do concreto que a gente vai utilizar é 7,65 metros cúbicos, a gente já pode ir para a parte 2 do nosso vídeo, que é realizar o pedido para a concreteira. O que eu recomendo? Não pedir 7 metros cúbicos, peça um pouco a mais, pode pedir 7,5 metros cúbicos, porque o que acontece? Sempre na hora de fazer o deslocamento ali, na hora que está colocando, concretando as brocas, sempre vai perder um pouquinho, e aí falta de concreto é uma situação ruim. Beleza, a gente tem o volume, vamos emitir o pedido ali e falar: ó, concreteiro, eu preciso de 7,5 metros cúbicos. Depois que a gente fez esse pedido, a gente vai ver como que a gente vai utilizar para fazer a concretagem. Isso vai variar do terreno. Tem terreno que é mais plano, que o próprio caminhão bitorneira entra de ré ali, despeja certinho no carrinho de mão e o pessoal já joga direto na broca. Tem alguns que não entra o caminhão, o terreno é plano, dá para trabalhar com a bomba estacionária, que é uma bomba que você tem que carregar na mão ali ao longo da obra. E quando o terreno é mais em declive, mais acidentado, igual a gente tem aqui, um declive forte, a gente tem que utilizar a bomba lança. Alisson, coloca no vídeo a bomba lança, uma foto para eles verem. É bem grande o braço do negócio. Agora, uma curiosidade, quero fazer uma pesquisa com vocês. Aí na sua região, coloca para mim o nome da sua cidade e quanto que está o valor do metro cúbico de concreto. Agora, como a gente vai entrar na parte de concreto batido na bitorneira, se o seu vai ser feito na bitorneira ou se você fez a bitorneira, a cidade e quanto está o pacote de cimento, que como todo mundo está acompanhando, está subindo bastante o preço do concreto. Então, para a gente ter uma estimativa de quanto que está em cada região do Brasil. Agora vamos para a parte 3. Se você vai utilizar o concreto batido na bitorneira na sua obra, a gente tem que fazer o planejamento de compras também, porque senão, imagina, no momento da concretagem ali, o pessoal está fazendo, acaba a areia e demora muito tempo para vir, o pessoal tem que ficar parado na obra, isso não é interessante. Mas o maior problema também é a questão do cimento, porque areia e pedra, se pedir um volume maior, você vai utilizar no decorrer da obra. Agora o cimento, mesmo sendo utilizado no decorrer da obra, a gente fez um vídeo de como organizar ele tudo certinho assim para não estragar, mas o cimento é muito fácil de empedrar. Você deixou um lugar, tá pegando umidade ali, passou mais ou menos uns 15 dias, os cimentos de baixo já começam a empedrar. Aí a gente não quer perder esse cimento na nossa obra, né? Então, vamos ver como que faz. É um pouquinho mais complexo do que o concreto usinado, mas vou te passar uns macetes, vão acompanhando, que aí vocês vão aprender ali bem. E até para questão do traço, qual traço utilizar, colocar uma tabelinha bem completa. Então acompanha o vídeo. Na hora de realizar a concretagem das suas estacas, você precisa saber qual que é o MPa que você vai utilizar. O MPa é a questão de quanto de força, de pressão o concreto vai aguentar. Normalmente tem no projeto estrutural. Sabendo o MPa que você quer, você precisa orientar o pessoal na hora de fazer o concreto, para seguir esse MPa certinho, para ter uma boa resistência na sua obra. A gente vai colocar aqui uma tabelinha que a gente recortou, a tabela inteira com o artigo, tudo certinho, vai ficar aqui no link. Mas aqui a gente pegou e recortou a tabela para deixar mais fácil para vocês entenderem. Então, essa tabela que vocês estão vendo na tela, tem uma linha que mostra ali entre o 30 MPa e o 35, que a gente vai utilizar um pacote de cimento para 5 latas de 18 litros de areia, para 5 latas de 18 litros de pedra.
Com o MPA 30 pede um pouquinho menos, o MPA 35 pega de um pouquinho a mais. Mas para facilitar na hora de bater na obra, vamos supor que a gente está entre o 30 e o 35 ali, que normalmente é o que é utilizado na parte estrutural. Agora que a gente já sabe que para cada um pacote de cimento, a gente vai usar 5 latas de 18 litros de pedra, 5 latas de 18 litros de areia e 1,5 lata de água, a gente vai calcular quanto de cimento que a gente vai utilizar, quanto de areia que a gente vai utilizar. Bora pro papel. Então aqui a gente tem o cálculo do volume, né, que era 7 metros e 0,65. Então vamos colocar aqui para a gente utilizar como referência. 7,065 metros cúbicos. Beleza. A gente viu que o nosso traço vai ser um saco de cimento de 50 quilos. A gente está trabalhando o nosso volume em litros. Então, vou passar aqui para vocês que um saco de 50 quilos tem 36 litros. A gente está utilizando as latas de 18 litros como referência, né? Então são 5 latas de areia de 18 litros e 5 latas de areia de 18 litros de pedra. Então, quer dizer que a gente está utilizando 90 litros de areia e 90 litros de pedra. Agora vamos colocar aqui uma referência. Cimento, né? Cimento. 36 litros. Areia. 90 litros. Pedra. 90 litros. No total aqui a gente vai ter 216 litros, mais 1,5 lata de água que a gente vai utilizar, que são mais 27 litros. Então no total o volume da nossa bitorneira vai ser de 243 litros. Mesmo a gente utilizando uma bitorneira de 400 litros, que normalmente é utilizada em obra, o nosso volume que a gente ocupa dela 243 litros. Agora o que a gente vai fazer? Vai passar para metro cúbico. Para metro cúbico a gente vai ter que dividir por 1000, que lembra que um metro cúbico tem 1000 litros. Então a gente vai pegar e vai dividir por 1000 e vai descobrir que esse daqui equivale a 0,234 metros cúbicos. Depois que a gente pegou esse cálculo, a gente vai dividir o volume que a gente precisa, que é 0,65 metros cúbicos. Vamos dividir por o 0,243 metros cúbicos. Por que a gente vai dividir? Aqui a gente sabe o tanto que a gente precisa e aqui é o volume da bitorneira. Dividindo, a gente vai ter quantas bitorneiras a gente vai utilizar. Então, fazendo o cálculo aqui, vai ser 7,065 divididos por 0,243 igual. Então a gente vai utilizar 29,7 bitoneiras. Agora a gente lembra que cada bitoneira vai um saco de cimento, 90 litros de areia e 90 litros, opa, olha o vento aqui, e 90 litros de pedra. Como a gente precisa de uma margem para perca também, caso derrube um pouco na hora de estar utilizando, vamos utilizar 30 bitorneiras. A gente vai pegar, e agora a gente sabe que a gente precisa de 30 sacos de cimento, cada bitorneira é um saco de cimento, 30 bitorneiras, 30 sacos de cimento. Vamos ver quantos litros de areia a gente vai precisar. E de pedra, 30 vezes 90, 2.700, divide por 1000 para ter em metro cúbico. Então a gente vai precisar 2,7, então 3 metros cúbicos e 3 metros cúbicos de pedra. Pronto, então agora que a gente calculou, dessa forma a gente consegue prever quanto que a gente vai precisar comprar. Então dá para comprar já tranquilo ali os 30 pacotes de cimento e já fazer o pedido da nossa carga de areia, nossa carga de pedra. 3 metros cúbicos não vale a pena pedir. Compra já um caminhão mesmo de pedra, um caminhão de areia. Pensa no espaço que você vai ter também para destinar, para a gente otimizar os custos também. Outro detalhe, no momento da concretagem,
se atente muito à altura que tem que subir o concreto, porque acontece o seguinte. Melhor, vamos ali para a fundação do que mostrar para o papel. Então, por que a gente tem que tomar cuidado na altura da concretagem das estacas? Aqui a gente tem uma viga de 30 centímetros de altura, mostra aqui para eles. Olha. A gente já tem esses 30 centímetros de altura dessa viga. O nosso bloco de coroamento, tem um vídeo explicando o que é o bloco de coroamento tudo certinho no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. O nosso bloco de coroamento tem 70 centímetros de altura, então a gente soma lá nossos 70 centímetros de altura do bloco e 70 centímetros, de profundidade, 70 centímetros de profundidade da nossa viga baldrame. Então só que a gente tem 1 metro, esse 1 metro tem que ser abaixo do nível do gabarito. O gabarito está aqui em volta passando, então esse é o nosso gabarito. A nossa caixaria da fundação, o final dela está no mesmo nível daquele gabarito. Então a gente desconta esse 1 metro para baixo do gabarito e é onde o concreto tem que parar na estaca. Está enchendo a estaca lá, a hora que deu 1 metro do nível, você estica a linha de um lado no outro, vem com a trena para a concretagem ali. Porque senão o que acontece? A hora que você for cavar o bloco, você vai ter que estar quebrando ali a cabeça da estaca. Além de perder concreto, você vai perder tempo quebrando aquilo ali que poderia ser evitado só esticando a trena. Então fique atento a isso. Então, nesse vídeo, nosso objetivo foi cumprido de ensinar vocês como calcular o volume de concreto, fazer o pedido para a concreteira, que é mais simples, ou prever o quanto de concreto que você vai utilizar para bater na bitorneira e utilizar nas estacas. Muito legal de você calcular essa etapa, que você vai ter descrito certinho quanto de concreto você utilizou ali, mesmo sendo na bitorneira, e saber quanto que você está gastando em cada etapa da sua obra, para você ir controlando os seus custos e não faltar dinheiro lá no final para você concluir a sua obra, o seu serviço. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então já acompanha o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre como realizar o travamento dessas caixarias aqui da viga baldrame. Então, até o próximo vídeo. Valeu!